Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês neste dia maravilhoso da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste segundo final de semana do mês de fevereiro, partilhar da parte do Espírito Santo de Deus uma palavra de consciência, um tema poderoso, um tema que hoje é muito difícil, é mesmo quase impossível as pessoas tocarem neste assunto, porque é um tema que as pessoas sentem muito complexo, porque para se falar sobre isso a pessoa tem que ter muito argumento, tem que ter muita base e tem que pesquisar muito. Não é um tema fácil para pregar, porque tem a ver com o destino da raça humana. Mas antes de partilhar esse tema com o Espírito do Senhor Jesus me iluminou durante a semana, eu gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, que a mensagem que você irá de ouvir neste dia não foi uma mensagem, como posso explicar, não foi uma mensagem que eu escolhi, que eu programei. Foi simplesmente uma iluminação que o Espírito Santo ele me deu durante esta semana, porque o Espírito de Deus ele sabe a necessidade das pessoas, a necessidade de cada um. E é bem verdade que vivemos num tempo, nós estamos numa época que as pessoas vivem neste mundo como se nunca irão de passar. Assim como as gerações passadas elas passaram, essa presente geração que nós fizemos parte, elas também estão sujeitas a passar. Por isso, presta bastante atenção, porque a pregação que você irá de ouvir, ela não é simplesmente para você. Ela é tanto para você e ela é tanto para mim. Eu sou nada mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus. Quando o ser humano ele se coloca numa posição de submissão, numa posição de ser um vaso nas mãos de Deus, então o Espírito Santo ele usa essa pessoa, seja do sexo masculino como do sexo feminino, para então assim transmitir os mistérios de Deus para cada um de nós. Não hesite também, meu amigo, minha amiga, em dar like, em fazer comentário. E se você está precisando de oração, você me manda uma mensagem, entra no canal que o Espírito Santo do Senhor nos deu, já está a caminho de 2 anos, esse canal que Deus ele tem me dado, que através dele, graças ao Senhor, nós temos conseguido colocar em prática aquilo que o Espírito Santo do Senhor Jesus tem nos ensinado. E se você tiver dúvida de alguma coisa que você estiver a entender, não hesite em me mandar mensagem. Olha, missionário, eu não entendi isso que você falaste, por favor, me ajuda. E graças a Deus, e vamos orar, o Espírito do Senhor, como tem toda a resposta, ele irá de nos iluminar e de esclarecer as nossas dúvidas. Ou fazer a oração, missionário, porque a oração é exatamente isso que você acabaste de ouvir, meu amigo, minha amiga. Essa obra, ela não é minha, esse ministério foi Deus, esse ministério pertence a Deus. E se eu quero que o Espírito do Senhor fale, então eu tenho que fechar os olhos, tenho que falar com Deus. Fazendo isso, eu abro a dimensão do Espírito de Deus, e há muita possibilidade, como tem acontecido, Deus falar tanto para você como para mim, uma vez que essa mensagem ela não é minha, mas sim ela é do Espírito Santo do Senhor Jesus, que habita dentro de mim e que tem me iluminado, e graças ao Senhor nós temos conseguido nos submeter, e Deus tem falado por nós. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. É com enorme e grande prazer que eu venho a Ti, Santo Deus, neste final de semana, já é o segundo final de semana do mês de fevereiro do presente ano 2023, prestar culto a Ti, Santo Deus, e partilhar com os meus irmãos essa mensagem de consciência que o Senhor me iluminou durante esta semana. É bem verdade, Santo Deus, que não é uma mensagem fácil para pregar, porque tem a ver com a eternidade, tanto
a eternidade da raça humana. Mas o Senhor é o Deus dos espíritos, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que revela os mistérios, o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor é o Deus que é tão grande que o Senhor não cabe no infinito. O Senhor não tem princípio, meio, nem tão pouco fim. O Senhor não tem data de nascimento. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar, porque o Senhor é além, o Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Diz a tua palavra que dos céus o Senhor observa a todos os moradores da terra, a todos os filhos dos homens, e os teus santos olhos passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. A tua palavra declara dizendo que todas as coisas estão nuas, nada está oculto diante dos olhos daquele em que haveremos de prestar contas. O Senhor sabe de tudo e o Senhor conhece tudo, porque o Senhor sonda no mais profundo do ser. Por isso, Espírito Santo, fale por mim, usa-me para que o teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo que vós não tendes necessidade de falar, pois o Espírito que habita em vós, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, ensinado. Espírito Santo, fale por mim, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Toma a direção desta pregação, dessa mensagem que o Senhor estará falando por intermédio de mim. Santo Deus, eu levanto as minhas duas mãos aos céus e peço para que o Senhor repreenda os demônios, repreenda os principados, as potestades que têm trabalhado para que essa pessoa não entenda nada, que não preste atenção na pregação do Evangelho, que esses espíritos sejam repreendidos, sejam neutralizados na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Santo Deus, usa-me, fale por mim, Senhor Jesus, que a minha matéria humana ela seja reduzida a nada, que o Senhor possa crescer nessa mensagem e que eu possa ser reduzido a nada. É o que eu lhe peço e só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tem para nós, glória a Deus. A palavra de Deus está no livro de Gênesis. Gênesis é fácil achar, é o primeiro livro do Antigo Testamento. Livro de Gênesis, glória a Deus. Capítulo de número 2, versículo de número 17. Deus falando com Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E as próximas palavras que o Senhor Jesus ele irá de falar conosco, irá de confirmar esse texto sagrado que nós acabamos de ler, está no livro de Eclesiastes, glória a Deus. Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 2, diz o texto sagrado que melhor é ir à casa onde há luto do que ir em uma casa de festa, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos têm que tomar isso em consideração. E a próxima palavra está no mesmo livro, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 5 e 6, diz o texto sagrado: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E a próxima palavra que nós vamos ouvir está no mesmo livro, glória a Deus,
livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, glória a Deus, versículo de número 7, diz o texto sagrado: e o pó volte à terra como era, o Espírito volte a Deus que o deu. E a penúltima palavra que nós vamos ouvir está no Novo Testamento, glória a Deus, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, glória a Deus, versículo de número 12, diz o texto sagrado: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a última palavra que nós vamos ouvir está na epístola do apóstolo Paulo, bem perto de Apocalipse, epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. É isso que eu falo sempre, meu amigo, minha amiga. Nós temos que ler a palavra do Senhor, porque essa obra não é do Senhor Jesus. Por isso é de suma importância que você ouça através da Bíblia a palavra do Senhor, e você mesmo também aprenda a pesquisar e a examinar as Escrituras Sagradas, como disse o nosso Senhor Jesus, porque nela a gente cuida ter a vida eterna. Glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9, deixa eu abrir aqui, glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, diz o texto sagrado: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, a palavra que o Senhor Jesus tem para nós, o tema da mensagem de hoje é sobre a morte, uma porta fechada que ninguém pode abrir. Vamos entender esse tema. Missionário, por que a morte ela é uma porta fechada que ninguém pode abrir? Eu fui pesquisar sobre as definições da morte, encontrei várias definições sobre a morte. Por exemplo, a morte significa o fim da vida de um ser vivo, biológico, como também pode ser óbito, fim da vida terrena. Mas uma definição sobre a morte que me chamou muita atenção essa que me chama muita atenção, é deixar a carne. Como assim, missionário? Vamos entender uma coisa. Nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 17, nós temos algo interessante. Deus, ele havia criado o mundo. Diz a palavra do Senhor que Deus, ele criou os céus e a terra, o mar, o universo, tudo ele criou pela palavra do seu poder. E no penúltimo dia, porque Deus descansou no sétimo dia, que é o domingo, no penúltimo dia, Deus ele criou o ser humano. Nós temos que entender que Deus ele criou o ser humano por último, porque foi a criatura que Deus ele mais gastou tempo para fazer. Como assim, missionário? O ser humano, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, eu e você, nós somos a única criatura espiritual que habita em um corpo de carne. Explica, missionário, vou explicar. Deus ele criou 3 seres. O primeiro ser que Deus criou foram os anjos, com uma matéria metafísica, com uma matéria cósmica. Ou seja, os anjos são seres espirituais inteligentes. Todo ser espiritual é inteligente. Por quê? Porque o espírito ele pertence a Deus. Deus, ele é o Deus dos espíritos. E Deus, quando criou os anjos, Deus ele formou esses anjos, fez ele em várias hierarquias, para que eles prestassem culto a Deus. A princípio, Deus não tinha a intenção de criar o ser humano. Deus ele queria simplesmente, a princípio, ficar com a Trindade
e com os anjos, que eram seres espirituais que prestavam culto a Deus. Mas por causa da rebelião que houve entre Lúcifer e Deus, porque Lúcifer, a palavra Lúcifer significa portador da luz, ou seja, ele era o anjo querubim que Deus havia criado para prestar culto, para prestar louvor, ele levava os outros anjos a adorarem a Deus. Mas Lúcifer, ele pecou e ele caiu aqui na terra. Como assim, missionário? No Evangelho de Lucas, no capítulo, se eu não estou enganando, no capítulo 10, versículo de número 28 e 29, tem algo interessante que o Senhor Jesus falando, dizendo o seguinte, olha, eu vi Satanás caindo da terra como um relâmpago. Ou seja, a queda de Lúcifer tirou a terra da sua órbita. E Deus ele teve que refazer novamente a terra. Como assim, missionário? No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tem algo interessante. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O que tirou a terra da sua órbita ao ponto de fazer com que ela seja sem forma e vazia foi a queda de Lúcifer. E Deus, ele criou o mundo espiritual. Deus, ele criou o seu reino nos céus. Deus, ele criou o inferno, que Deus, ele aprisionou os anjos que haviam se rebelado contra ele, que a palavra do Senhor chama de Tártaro na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que fala sobre esses anjos, que Deus eles prendeu eles no Tártaro, no inferno, reservando-os para o dia do juízo. E Deus ele criou a terra, e no penúltimo dia Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus ele falou, a trindade, Deus Pai e Deus Filho se abraçaram. Isso está no livro de Gênesis. E Deus ele falou dizendo o seguinte, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano, meu amigo, minha amiga, é a criatura completa. Por quê? Porque Deus ele criou o homem no pó da terra. Nós lemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo de número 7, diz que o pó volta à terra que o deu e o espírito a Deus que o deu. Ou seja, Deus ele criou o ser humano, criou o corpo do ser humano. Deus ele criou o ser humano porque é a criatura que Deus mais gastou, porque Deus ele já tinha criado os anjos, que eram criaturas completamente inteligentes, espirituais, mas não para viver num corpo físico. E os animais são completamente ao contrário, porque são criaturas, a palavra do Senhor define os animais como alma vivente. Mas o ser humano Deus criou diferente, porque Deus ele criou um ser que é para viver num campo, num mundo físico, como num futuro por vir, num mundo espiritual. E no versículo 17 de Gênesis capítulo, no versículo 17 de Gênesis capítulo 2, tem algo interessante que Deus ele falou quando ele criou o homem. Deus ele criou o homem e disse, olha, dominai a terra, lavrai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre tudo que há na terra. Ou seja, Deus ele criou o homem para dominar o planeta Terra, para dominar, para dar forma. Mas no versículo 17 tem algo interessante. Deus ele colocou no meio do jardim do Éden uma árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ele havia dado uma ordem ao ser humano. Disse, olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Eu me lembro quando era mais novinho, na Assembleia de Deus, no culto dominical, muitas pessoas já fizeram essa pergunta, mas se Deus ele sabia que o ser humano ia comer, porque Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, que o ser humano ia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, missionário, então por que ele criou a árvore e por que ele deixou a árvore no meio do jardim, sabendo que o ser humano poderia ser tentado a comer? É muito simples a questão. Deus ele colocou a árvore, a resposta é muito simples. Deus ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim para mostrar ao homem um sentido de autoridade, que existe um Deus
que o ser humano ele tem que prestar culto, que ele tem que obedecer, que ele tem que reconhecer como Deus. Porque se Deus não colocasse, meu amigo, minha amiga, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano nunca poderia se lembrar que existe um Deus. E Deus quer para fazer com que o ser humano existe e que se lembre que existe um Deus que ele tem que prestar obediência. Então, Deus ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. É exatamente que é para mostrar para o ser humano lá. Você pode dominar tudo o que é na terra, mas se lembra que existe um Deus que você tem que obedecer. Como todos nós conhecemos a história, Deus fez a mulher para o homem, porque Deus ele disse que não é bom que o homem esteja sozinho, colocou a mulher, que é o presente mais bonito que Deus ele colocou na terra para completar o ser humano. A mulher foi tentada para... A Satanás se incorporou na serpente, que enganou a Eva, e a Eva caiu em tentação, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu para o seu marido e ele comeu. E quando ele comeu, o que aconteceu, missionário? A morte que a princípio, meu amigo, minha amiga, não existia. Ou seja, o pecado e a morte que não estavam presentes no planeta Terra, entraram no planeta Terra. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, tem algo interessante. Diz o texto sagrado seguinte que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e como consequência do pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E qual é a origem da morte, missionário? A origem da morte, meu amigo, minha amiga, foi a desobediência, porque quando Eva e Adão desobedeceram a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles deram legalidade que é para o pecado, que é para a morte, entrarem no mundo, porque Deus ele falou para Adão, por causa da tua desobediência, a terra toda será maldita. Até então, a terra, os animais, a terra, no entanto, não era maldita, era bendita, porque o homem ele estava prestando obediência a Deus. Os animais não eram selvagens, os animais eles eram completamente, como posso explicar, o instinto deles não era para o mal, mas quando o homem, a mulher e o homem desobedeceram a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a maldade entrou no coração dos animais, como também a morte e o pecado entraram no planeta Terra. E nós lemos algo interessante. Nós precisamos entender uma coisa, meu amigo. Nós lemos algo interessante no livro de Eclesiastes. Vamos falar do autor. Missionário, quem escreveu o livro de Eclesiastes? Foi Salomão. Mas Salomão, meu amigo, minha amiga, ele não escreveu simplesmente o livro de Eclesiastes. Salomão, ele escreveu 3 livros, já que ele foi o rei que mais sábio que existiu na época, porque Salomão, quando Davi ele havia falecido, ele havia pedido a Deus sabedoria, entendimento e discernimento para dirigir o povo de Israel. E Deus ele deu para Salomão sabedoria, inteligência, discernimento de coração para dirigir o povo de Israel. E mais do que isso, aquilo que ele não havia pedido a Deus, que era riqueza, que era fartura, que era exuberância, Deus acrescentou para Salomão. Então, Salomão ele foi um homem, penso eu, que não existe nenhum homem que desfrutou de tudo que é prazer, que é prazer carnal aqui nessa vida do que Salomão. Porque a palavra de Deus diz que Salomão, meu amigo, minha amiga, ele tinha 1000 mulheres, ele tinha 300 princesas e 700 concubinas. E dessas 1000 mulheres que ele tinha, ele se apaixonou por uma que a palavra do Senhor define ela como Sulamita. A Sulamita, que foi a mulher que fez a cabeça de Salomão tornar no avesso, que ele se apaixonou, e ele escreveu o primeiro livro, o Cântico dos Cânticos, porque nós temos que entender que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita na ordem cronológica, ou seja, na cronologia dos fatos. Então, Salomão ele escreveu o primeiro livro, que era o Cântico dos Cânticos. Segundo a história, ele escreveu esse livro quando ele era um jovem, quando ele era um adolescente, vamos calcular entre os 17 até os 25 aos 30 anos. Ele é um livro de romance, é um livro de perjuras
de amor. E no livro de dos Cânticos, ele tem uma palavra que ele usa para a Sulamita que é melenar. A palavra melenar significa negra como um carvão. Ou seja, Salomão ele se apaixonou por uma mulher completamente diferente dele, porque tinha uma cor diferente dele, como tinha uma cultura, uma etnia diferente. Salomão se apaixonou pela Sulamita e ele escreveu esse primeiro livro, o Cântico dos Cânticos, na adolescência, na sua juventude, que ele escreveu na sua juventude. Mas só que, meu amigo, minha amiga, o tempo ele não para. E o relógio do tempo obrigou Salomão a amadurecer. E a vida, ela faz exatamente isso conosco. A vida faz a gente amadurecer, meu amigo, minha amiga. Você sabia o que me chamou a atenção? Que à medida que um homem, que uma mulher, eles vão completando aniversário, eles vão completando aniversários, a vida deles começa a mudar de rumo. E é exatamente isso que a juventude moderna tem muita dificuldade em entender. Muitas raparigas, muitos jovens, eles pensam que vão ser belos, que vão ser bonitos para o resto da vida. Meu amigo, minha amiga, tem uma lei estabelecida pela natureza e pelo próprio Deus quando o ser humano pecou. Sabe qual é a lei? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Essa lei não existia antes do pecado. Mas quando o ser humano pecou, Deus ele falou: por causa de você, a terra toda será maldita. E naquele tempo, os homens como viviam até 950 anos, 1000 anos, o pecado fez reduzir o tempo de vida do ser humano aqui na Terra. No máximo que Deus ele havia estabelecido são 120 anos, mas nós conhecemos o mundo moderno. A maioria não está conseguindo chegar nessa idade. A maioria está a morrer jovem. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, porque o pecado ele trouxe consigo as doenças, montes de maldições e sobretudo a morte. E no livro de Provérbios, segunda-feira, quando o Salomão escreveu esse segundo livro, o primeiro livro que o Espírito Santo acabou de nos ensinar, que é o livro de Cântico dos Cânticos, ele escreveu na sua juventude. O segundo livro, o livro de Provérbios, ele escreveu, meu amigo, minha amiga, na idade de maturidade, 50, vamos calcular entre 30, a partir dos 30 até 5, ele escreveu o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é um livro que é para adquirir sabedoria, que é para a pessoa tomar cuidado no que diz respeito à vida. Por exemplo, tem um texto no livro de Provérbios porque o livro de Provérbios é um livro que ensina que se você andar com Deus, se você fazer bem as coisas com Deus, Deus ele irá de te proteger. Por exemplo, no livro de Provérbios diz que, por exemplo, ouve, filho meu, ouve os meus conselhos e não abandones a instrução da tua mãe. Como também tem um texto que diz que no livro de Provérbios que se o homem ele tem que fugir de muitas mulheres para não perder a sua riqueza. É um livro que faz a pessoa pensar, porque fala sobre adultério também, que diz que o homem que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se comete tal loucura, que fala do cuidado que o homem tem que tomar no que diz respeito às riquezas, os bens, no que diz respeito à sua vida. É um livro que faz a pessoa pensar, que faz a pessoa refletir e não tomar decisões precipitadas para não sofrer as consequências desta vida. Mas só que, meu amigo, minha amiga, Salomão, é claro, aquilo que eu acabei de falar, meu amigo, minha amiga, o tempo não para. E chegou um certo dia que Salomão, ele se olhou no espelho e ele já não se via mais como o mesmo Salomão quando tinha 40, 50 anos, nem tão pouco o Salomão da juventude, porque o Salomão da juventude ele era encantado, ele era empolgado pela beleza feminina. Já o Salomão do livro de Provérbios, ele não fala mais de mulher, ele não fala mais como ele tem que correr atrás de mulher, ele fala como ele tem que começar a tomar cuidado com muitas mulheres para não perder a sua riqueza. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. As pessoas pensam que a vida é sempre, a pessoa está aí, a pessoa vai usufruir dos prazeres. Tudo tem limite
meu amigo, minha amiga, nessa vida, porque é a lei da vida. Nós não somos, como posso explicar? O ser humano não é sempre o mesmo para sempre. O relógio do tempo, o ambiente social, o contexto social nos obriga, assim como também as experiências negativas e positivas que a gente vai tendo na nossa caminhada, na nossa vida, vai nos obrigar a amadurecer, vai nos obrigar a crescer, porque você sabe que entre 30, 40, 50 é uma idade que a pessoa vai acumulando experiências. Experiências que vão fazer com que a pessoa comece a refletir, porque a pessoa começar a falar para ele. Eu, no passado, eu tive. Sofri nessa área porque eu agi dessa maneira, então já não vou fazer mais. Quer dizer, a pessoa cresce, é uma idade de crescimento, de amadurecimento. Mas só que, meu amigo, minha amiga, chegou essa fase da velhice, e é exatamente nessa fase da velhice que Salomão ele escreve o livro de Provérbios, e ele fala no livro de Provérbios algo interessante. Ele começa a dizer o seguinte, olha, no livro de Eclesiastes, desculpa, ele começa a dizer, logo na abertura do livro, ele começa a dizer o seguinte, olha, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo passa, meu amigo, minha amiga, a beleza física passa, a inteligência passa, a riqueza, tudo acaba, meu amigo, minha amiga. A única coisa que sobra são as experiências que a pessoa, durante a vida, a pessoa carregou, positiva e negativa. E aí vemos para a questão da morte, que Deus ele faz Salomão escrever sobre a morte, para nos ensinar, tanto a você como a mim, uma lição de quanto a gente tem que levar a sério a questão da morte. No capítulo 7, no versículo 2, ele diz algo interessante sobre a morte. Olha, melhor é o homem ir em uma casa onde há luto do que ir em uma casa de festa. E ele termina dizendo o seguinte, olha, que a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso em consideração. E no capítulo 9, no versículo 5 e 6, ele repete a mesma coisa, dizendo o seguinte, que olha, os vivos sabem que um dia hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Versículo 6, amor, ódio, inveja, nada mais passa na mente e no coração dele, porque a memória dele jaz no esquecimento. E no capítulo 12, versículo 7, ele declara o seguinte, olha, o pó volta à terra aonde era, e o espírito volta a Deus que o deu. E Deus iluminou o apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele declara o seguinte, olha, aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Olha o que o Espírito Santo me ensinou. No versículo 7 do capítulo 12 de Eclesiastes, tem algo interessante. Diz o texto sagrado que o pó volta à terra como era, o Espírito volta a Deus que o deu. Preste atenção, o ser humano é aquilo que eu acabei de falar, que é o único ser que Deus criou, que Deus é um ser espiritual que habita num corpo de carne. Porque os animais, eles são alma vivente. Como assim, missionário? Eles têm corpo, mas não têm alma. É por você ver que o animal ele não fala. Por que o animal não fala, missionário? Porque ele não tem um intelecto, ele não tem um espírito que capacita a se comunicar. O animal ele se comunica através de gestos, através dos seus impulsos emocionais, porque é alma vivente. Ele tem alma e tem corpo, mas não tem espírito. Já os anjos são completamente diferentes. Os anjos são seres espirituais. Ele tem espírito, tem inteligência, mas não tem corpo físico. Ou seja, são seres que foram feitos simplesmente para viverem no mundo espiritual e principalmente no reino de Deus. E eles só vêm aqui na terra a mandado do Espírito de Deus, que é para servir aos seres humanos, daqueles que temem a Deus, porque na Epístola aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço de todos que hão de herdar a salvação. Mas o ser humano, meu amigo, minha amiga, é o único ser completo.
O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, declara dizendo o seguinte: olha, o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente reservados, puros, irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Nós aprendemos aqui que Deus ele fez o ser humano revestido de 3 elementos que fazem o ser humano completo: espírito, alma e corpo. E sobre o espírito, alma e corpo, vamos passar para a questão seguinte, porque nós lemos que o pó volta à terra que o deu, o espírito volta a Deus, o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. Sendo assim, meu amigo, minha amiga, nós lemos na Epístola aos Hebreus que o apóstolo fala que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso, o juízo. Agora, missionário, por que é que o ser humano tem que enfrentar o juízo? Porque o ser humano, meu amigo, minha amiga, foi feito imagem e semelhança de Deus. Como imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos que é para prestar culto a Deus, que é para obedecer a Deus, que é para reconhecer a Deus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. E Deus, ele irá nos prestar contas. Por quê? Porque Deus nos deu a vida para nós lhe servir e lhe reconhecer como Deus. Mas a realidade que se vê, que se contasta no mundo de hoje, é que a maior parte da raça humana não conhece a Deus, não presta culto a Deus. E aí entramos para a questão seguinte: sendo assim, missionário, quantos tipos de morte existem? Olha, por causa disso, meu amigo, minha amiga, o ser humano ele passa submisso a 3 tipos de morte que ele não pode escapar. Querendo ele servir, querendo ele aceitando ou não, mas por causa do pecado, o ser humano ele está submisso a essas 3 mortes. Primeiro, a morte física, que é a morte biológica, que nós acabamos de ler, que o ser humano, ele, consoante o tempo, chega à velhice, a carne morre. É aquilo que uma das definições da morte que me chamou a atenção, que é deixar a carne. O ser humano, ele deixa a carne e ele passa para um outro processo. Ou seja, ele passa porque Jesus ele falou que quando foram lhe questionar sobre Lázaro, que era amigo de Cristo, e Maria disse: olha, Senhor, se você estivesse aqui, ele não poderia morrer. Cristo ele falou algo interessante. Diz que Lázaro, ele está a dormir, eu simplesmente vou acordar. Ou seja, Cristo ele nos ensina que diante de Deus, meu amigo, minha amiga, a morte biológica, a morte física, que todos nós estamos sujeitos aqui na terra, diante de Deus, ele é considerada como um período de sono. Porque o ser humano ele deixou de viver aqui na terra, deixou a matéria física e ele passa por um outro processo, que é o processo do mundo espiritual. Porque é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. O ser humano ele é revestido de corpo, alma e espírito. O corpo vai no pó como era, porque Deus ele fez o corpo do ser humano. Deus fez o corpo de Adão na terra e Deus ele colocou a sua boca na boca do boneco e soprou nele o fôlego de vida, que é o espírito que volta para Deus, que é o Deus. E Deus ele colocou dentro do ser humano a alma, que é a sede da sua personalidade. É a alma do ser humano que irá de prestar contas a Deus depois dele deixar a carne, que é a morte. Porque muitas pessoas elas se questionam assim: o fulano morreu. Sim, o fulano ele morreu. Desculpa. Ele deixou de fazer parte do mundo dos vivos, dos seres humanos vivos. Ele deixou de fazer parte do mundo material. Mas a sua alma ela não morreu. A sua alma ela está num outro processo, está num outro âmbito, que é o mundo espiritual. E nós vemos que a primeira morte é a morte fisiológica, que nós acabamos de ouvir. E a segunda morte, meu amigo, minha amiga, é a morte espiritual. E a morte espiritual é a que mais se notabiliza na vida das pessoas. O que é a morte espiritual? Por causa da queda,
Adão, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele deixou de ter comunhão com Deus. A morte espiritual é o ser humano não ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, nem tampouco ter uma vida de relacionamento com Deus através da comunhão com Deus, que é através da oração, da meditação da palavra do Senhor, através de uma vida santa. E o ser humano só pode se libertar da morte espiritual quando ele passa pelo processo da regeneração. Missionário, o que é a regeneração? É receber uma nova vida, uma segunda vida. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 3, no capítulo 3, que fala sobre o novo nascimento, na conversa que Cristo ele tinha com Nicodemos, Cristo ele fala algo interessante: importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue. Mas importa-vos nascer de novo da água, que é a ação, a água que é a palavra de Deus que purifica, que lava o ser humano, e do Espírito, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se você é uma pessoa que você não é cristã, que você não entregaste a tua vida para Cristo e que você não vive uma vida para Deus, você diante de Deus, você está morto. Você está morto não biologicamente, não fisicamente, mas você está morto espiritualmente porque você não conhece a Deus. Então a morte espiritual é a queda, é o afastamento do ser humano diante de Deus. Você que é ateu, você que não acredita em Deus, você que não tem uma vida com Deus, você está morto diante de Deus. Você não conhece a Deus, você não se comunica com Deus, você não presta culto a Deus. Diante de Deus você é um morto. E só tem uma solução para você se libertar da morte espiritual: é se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas e obedecer a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus quer para a tua vida. Quando você passa pelo processo da regeneração, você se liberta da morte espiritual. E tem a terceira morte. Essa é mais terrível, meu amigo e minha amiga. A terceira, porque a segunda morte a pessoa pode se livrar. A pessoa pode se livrar tomando a decisão de se converter e de vir para Cristo. A cegueira espiritual sai e a pessoa ela passa a ver uma vida com Deus. A morte espiritual é o afastamento de Deus. E a morte, é a terceira morte, meu amigo, minha amiga, é a morte eterna. Essa é mais terrível, porque é aquilo que o apóstolo Paulo mencionou na epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que, dizendo que aos homens está ordenado morrer uma vez só, enfrentando depois disso o juízo. A morte eterna, meu amigo, minha amiga, é o juízo de Deus vindo sobre a vida de todas aquelas pessoas que morreram sem Deus e que a alma deles está em espera no inferno. A morte eterna é o afastamento irreversível da presença de Deus. E essa morte eterna, meu amigo, minha amiga, ela vem quando a pessoa morre sem Deus. Todas as pessoas que estão a morrer sem Deus, que estão a morrer no pecado, eles estão sujeitos à morte eterna. E missionário, por que devemos morrer? Nós devemos morrer, meu amigo, minha amiga. Devemos provar a morte física. É exatamente por causa do pecado. Mas a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, meu amigo, minha amiga, não é simplesmente que a gente morra. A vontade de Deus é que a gente tome a decisão enquanto a gente ainda não foi vítima da morte física, que é a morte biológica, de viver uma vida para Deus, porque as pessoas estão a levar uma vida como se não queriam de morrer. Olha, o homem que mais provou dos prazeres dessa vida aqui e provou um pouco de tudo, prazeres carnais, fartura, poder, dinheiro e sexo, só que provou tudo isso, meu amigo, minha amiga, foi Salomão. Mas ele nos dá um conselho sábio no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo número 1, quando declara, dizendo o seguinte: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que te cheguem os maus dias. O que vai fazer a juventude, o que está a fazer a maior parte da nova geração morrer sem Deus, é porque eles não estão a se lembrar de Deus. E pelas pessoas não se lembrarem de Deus, pelas pessoas não quererem ter uma vida para Deus, as pessoas estão a morrer cedo.
tantos jovens, quantas raparigas estão a morrer cedo, estão a perder a vida estupidamente, porque as pessoas elas só se preocupam com a aparência, as pessoas só se preocupam com a vida terrena, as pessoas só se preocupam em ter uma vida de risadas, de brincadeira, de gargalhadas, de festa. Tudo isso passa, vaidade, tudo passa, meu amigo, minha amiga. Deus ele quer que o ser humano ele pense na vida e que o ser humano não vive como se não queria de morrer. Por isso que Salomão ele fala dizendo que é melhor ir em uma casa onde há luto, onde há óbito. Sabe o que acontece na casa de luto? As pessoas elas ficam a pensar na vida. As pessoas olham para aquele ambiente, como posso explicar, fúnebre, de luto. As pessoas olham para o cidadão, para a cidadã que faleceu. E por uns segundos, por alguns minutos, as pessoas começam a pensar na vida. As pessoas começam... Sabe o que passa na maioria das vezes na cabeça das pessoas, meu amigo, minha amiga? Quando ele vê o cidadão ou a cidadã debaixo daquele pedaço de madeira, seja pai, mãe, irmão, primo, conhecido, figura pública, alguém que ele estimava, que ele tinha como admiração, a pessoa começa a refletir, a pessoa começa a falar, peraí, se o fulano morreu, amanhã sou eu que vou morrer também. É exatamente isso que Deus quer. Deus quer que a prudência brote na mente do ser humano. Por isso que Salomão, no livro de Eclesiastes, ele fala das frustrações da vida, porque a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso em consideração. Mas só que as pessoas não querem levar a morte em consideração. Sabe por quê? Porque as pessoas estão naquela fase da juventude, na fase de provar dos prazeres. Mas, meu amigo, minha amiga, o salário do pecado é a morte. Desde que o pecado entrou no mundo, a terra toda se tornou maldita. E não importa, meu amigo, minha amiga, quem você, se você é adolescente, se você é jovem, se você é bonita, se você é feio, se você fica se gabando em redes sociais, pelo ambiente de festa onde você vai, pelas coisas, pela tua beleza física. O dia que a morte te pegar, meu amigo, minha amiga, acabou, porque tudo é vaidade, tudo passa. Os vivos devem levar isso em consideração, que um dia irão de morrer. Deus me deu essa mensagem porque a juventude, a humanidade, essa nova geração do século XXI, as pessoas estão a se comportar de uma maneira como se não fossem seres humanos. As pessoas estão a se comportar de uma maneira como se nunca iriam de morrer. Tudo passa, meu amigo, minha amiga. Olha, se as gerações passadas, elas passaram, essa geração, se Cristo não voltar, ela está submissa a passar também. Tudo vai acabar, meu amigo, minha amiga. Olha, assim como as pessoas que você conheceste, né? Teu vizinho, teu pai, tua mãe, figuras públicas, famosos, menos famosos, pessoas da alta classe, da classe média, da classe baixa, que você conhecia, que você admirava, que você tinha como autoestima, morreram. Você e eu, nós estamos sujeitos. Nada vale, diz o comprador. Olha, a vida do ser humano, sabe o que é a nossa vida? Ela é como uma erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. A vida do ser humano, meu irmão, é como a vida do ser humano, meu amigo, minha amiga, é como uma erva do campo que hoje existe e amanhã vai passar. E amanhã vai passar. Olha, as pessoas não estão a conseguir se converter porque as pessoas estão mortas espiritualmente. Mas só tem uma maneira de você se livrar da morte espiritual. Você tem que posicionar, você tem que tomar uma decisão. Deus ele quer que você não vive nessa terra como um animal. Porque o animal não tem perspectiva do futuro. O animal ele não consegue refletir. O animal ele morre, ele é uma venda, ele morre, ele fica aqui na terra. Mas o ser humano já não. Deus ele deu o espírito, que é para o ser humano. As funções do espírito são consciência, intuição, comunhão. Que é para o ser humano refletir, que é para o ser humano analisar, que é para o ser humano pensar. E o presente que Deus nos deu o espírito para além dessas funções que nós podemos explorar. Deus nos deu o presente de nós poder nos comunicar com Ele em espírito. E tudo isso se é através da oração. Mas você só pode ter a fome e a sede de orar se você passar pelo processo, meu amigo, minha amiga, da regeneração. A tua vida e a minha vida, a gente vai passar. Você tem que começar a se questionar para onde a tua alma vai ir depois de morrer.
Porque, meu amigo, minha amiga, o inferno, ele existe. O inferno, olha, tem vários comentários de pessoas que tiveram arrebatamento em espírito, que provaram um pouco da experiência das pessoas que estão a sofrer no inferno. Olha, nós temos tudo, meu amigo, minha amiga, para escapar. Você só vai para o inferno, você só vai morrer sem conhecer a Deus, sem ouvir a palavra de Deus, sem ser uma pessoa cristã, se você quiser. Porque as coisas que existem, o universo, o planeta, os cosmos, existem para que os seres humanos se tornem inexcusáveis. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Todas as pessoas que estão a morrer no pecado, todas as pessoas que estão a morrer sem Deus, que estão a passar por outro lado da vida, que é o mundo espiritual, elas não têm como acusar a Deus. Sabe por quê? A consciência é ativada. Olha, nós lemos na parábola que o Senhor Jesus ele falou sobre, que Deus me iluminou a pregar o ano passado, sobre o homem rico e o homem Lázaro. O homem rico e o mendigo Lázaro. Nós vemos que do outro lado, o homem rico, a sua consciência estava bem atualizada, porque ele se lembrou quem era Lázaro, reconheceu quem era o patriarca Abraão, e Deus lhe fez se lembrar que ele tinha 5 irmãos, e mais do que isso, ele implorou a Abraão que pedisse que para Lázaro fosse na casa dele pregar o evangelho para os irmãos dele. Abraão disse: Lázaro não vai sair daqui. Eles têm Moisés, tem os profetas, tem a Bíblia Sagrada, tem os missionários, que eles ouçam-nos. E ele foi mais longe e disse: olha, mas para Abraão, se alguém dentre os mortos sair e for anunciar a pregação do evangelho, eles vão ouvir. Abraão cortou, falou: espera aí. Se eles não ouvem os vivos, Moisés, os profetas, se eles não querem ouvir a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada, nem tão pouco, se alguém dentre os mortos sair daqui e comunicar para eles vão ouvir. Olha, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, tem algo interessante, diz o texto sagrado, olha. O Deus deste século, com D minúsculo, fazendo referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que as pessoas não estão a conseguir aceitar a palavra de Deus? Sabe por que as pessoas têm muita dificuldade em aceitar a palavra do Senhor? Porque o entendimento dela está cegado, o entendimento dela está completamente apagado no que diz respeito às coisas de Deus. No que diz respeito à coisa de Deus, Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, que é para as pessoas não prestarem atenção que elas vão passar. E eu quando falo que elas vão passar, que elas vão morrer. Que elas vão morrer. Que elas vão morrer. Olha, meu amigo, essa mensagem que o Espírito Santo me tá a falar por intermédio de mim sobre a morte, uma porta fechada que ninguém pode abrir, é uma mensagem muito terrível. Sabe por que a morte é uma porta fechada, meu amigo, minha amiga? Porque a chance para o ser humano é enquanto estiver aqui na terra. E nós vimos isso, que a morte é uma porta fechada, quando o apóstolo falou que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Sabe o que significa dizer que a oportunidade é só uma? Depois da pessoa morrer, a porta se fecha, acabou. Não tem mais oportunidade da pessoa ouvir a palavra de Deus, da pessoa se converter, da pessoa se evangelizar, da pessoa viver em santidade. Tudo isso enquanto nós estamos vivos aqui no planeta Terra. Que Deus tenha misericórdia e compaixão da tua alma e da minha alma, meu amigo, minha amiga. A vida, ela é mais séria do que nós imaginamos. Você vai prestar contas a Deus, porque Deus não deu a vida a você, rapariga, que é para fazer prostituição, que é para brincar com o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus não deu a vida para você, rapaz, que é para passar noites em boates, em festa, perdendo noites, emagrecendo inutilmente, destruindo o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, que é para você fazer marcas no corpo, tatuagem. Você vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que você está a fazer aqui nessa terra. Principalmente você, rapariga, que se gaba nas redes sociais com a tua beleza física, com a tua aparência. Eu tenho uma mensagem de Deus para falar para você. Deus não aceita e nem reconhece a aparência do homem. O Deus não vê conforme o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus ele olha
para o coração. O verdadeiro você, meu amigo, minha amiga, não é essa aparência física. A personalidade é o que está... A verdadeira pessoa que você é o que está no teu processo mental, sentimental, emocional. A sede da personalidade que é a tua alma. E a tua alma, ela será julgada. Porque quando o ser humano morre, o corpo, ele vai para a terra. E sabe o que acontece quando o corpo vai para a terra? Depois de alguns meses, começa a cheirar mal, como aconteceu, nós vimos no Lázaro, que Marta falou para... Marta e Maria falaram para Cristo, mexe, já cheira mal, já passaram 4 dias, ou seja, o corpo do ser humano quando vai para a terra, passa para aquele momento de decomposição, começa a cheirar mal, por quê? Porque vem vermes e começam a comer a carne do ser humano, até passar pelo processo da decomposição, que fica simplesmente o esqueleto, a caveira, e absolutamente nada. E a alma, ela passa por um outro lado, o lado do julgamento. Ela vai, se é uma pessoa que não temia a Deus, que blasfemou Deus, que não servia a Deus, que não viveu uma vida de santidade, então a pessoa, ela passa, ela vai para o inferno, que é o lado que é a sala de espera. Mas se é uma pessoa que teme a Deus, diretamente a alma dela vai para o paraíso ou para o céu de Abraão. Por isso, meu amigo, minha amiga, cuidado. Cuidado, porque o mundo espiritual, ele é muito sério. Ele é muito sério, é mais sério do que você, do que eu, que a gente imagina. Porque nós somos seres espirituais que vivemos em um corpo de carne. Toma a decisão enquanto é tempo, se Deus está te dando a graça, meu amigo, minha amiga, de ouvir essa mensagem, de mudar de comportamento, de mudar de vida, de parar de ver uma vida de vaidade, uma vida de pecado. Se você morrer desse jeito, a tua alma vai para o inferno, teu corpo vai para a terra, mas a tua alma, ela vai para o inferno. A vontade de Deus não é que você morra e seja uma pessoa morta espiritualmente. A vontade de Deus é que você viva uma vida que glorifique a Ele, mesmo que você passar pelo processo da morte, mas que a tua morte, ela venha a glorificar a Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo, ele possa nos impactar, ele possa nos ajudar a levar a vida, mas a levar a vida da melhor maneira possível, porque as pessoas estão a brincar, as pessoas não estão a prestar atenção, as pessoas não estão a tirar exemplo da vida daquelas pessoas que morreram, não estão a tirar nenhum exemplo. As pessoas estão sempre aí nas brincadeiras, nas festas, nas risadas, nos graceios, nas gargalhadas, a viver no pecado. Não tem problema, o dia que você morrer, a tua alma vai passar vai passar para o juízo, vai para o inferno. O inferno não, enfim, porque o fim é o lago de fogo, depois do milênio, depois, quando chegar o momento do dia do juízo. Mas o problema não é você chegar, o problema é você pedir para Deus, para você não morrer sem conhecer a Deus, porque o dia de amanhã você não sabe, eu não sei. Por isso, meu amigo, minha amiga, que a gente tome decisão de se voltar para Deus e que a gente tome a decisão de vir para Cristo. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me iluminou sobre a morte, uma porta fechada que ninguém pode abrir, que só Deus pode abrir, possa nos fazer refletir. Porque o homem que provou de todos os prazeres nessa vida, que foi Salomão, ele falou muito sobre a morte. Nós lemos no livro de Eclesiastes, ele citou muito, diz que nós devemos levar isso em consideração. Devemos levar isso em consideração, porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas estão a viver nesse mundo como se nunca vão morrer. Você vai morrer, meu amigo, minha amiga. Você não sabe, rapariga que se exibe nas redes sociais com o teu telefone. Você não sabe o dia que te espera amanhã. Por isso, enquanto é tempo, toma a decisão de se arrepender dos seus pecados e de aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Vou fazer a oração e o Espírito irá de nos ajudar e irá nos ajudar a se conscientizar diariamente sobre esse tema, sobre a morte, e que a gente seja o mais sério possível no relacionamento com Deus. Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, é bem verdade que é um enorme prazer, Senhor Jesus, te ouvir. É um enorme prazer todas as vezes que o Senhor fale por intermédio de mim. Só tenho que te louvar, Santo Deus, porque o Senhor é maravilhoso.
o Senhor tem falado por intermédio de nós. Espírito Santo, quero te pedir que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de cada pessoa, de cada jovem, de cada rapaz, de cada homem, de cada mulher, que irá de ter acesso à visualização dessa pregação. Não permita, Santo Deus, que essa pessoa, esse jovem, essa rapariga, ela possa ou ele possam permanecer na cegueira espiritual para sempre. A tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Senhor Jesus, a tua vontade, o Senhor não veio para destruir a alma das pessoas, o Senhor veio para salvar a alma das pessoas. Por isso, Senhor Jesus, liberta essa pessoa que está a ouvir essa mensagem da morte espiritual, da cegueira espiritual, e que o Senhor ajuda ela a passar pelo processo da regeneração, do novo nascimento, do batismo nas águas, do novo nascimento do Espírito Santo, e que o Senhor possa salvar a vida dela e fazendo com que ela venha então, quando vier a falecer um dia, o Senhor receber a alma dela na eternidade, no paraíso, onde o Senhor está. Senhor Jesus, é bem verdade que o Senhor está em todo sítio, mas que a alma dessa pessoa ela possa estar na eternidade ao lado de Deus. Obrigado por essa pregação, Senhor Jesus. Abençoe essa pessoa. Se tem alguém que está me ouvindo, que está doente, que o Senhor cura. Alguém que está endemoniado, que o Senhor liberta ele, que está enfermo, que o Senhor cura, que o Senhor limpa os leprosos, que essa pregação, Senhor Jesus, possa alcançar o máximo de almas possíveis que se encontram aflitas. Senhor Jesus, obrigado por me usares. Só tenho que te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga comigo, glória a Deus, amém, graças a Deus. É isso que você acabaste de ouvir, meu amigo, minha amiga. O dia de amanhã ninguém sabe, só Deus sabe. Por isso que tanto você como eu vamos dedicar os anos de vida que te resta aqui nessa terra, porque o dia de amanhã, o dia da morte ninguém sabe. Vamos gastar os nossos dias, os nossos talentos, os nossos tempos, que é para cultuar a Deus, que é para prestar culto, que é para dedicar a nossa vida ao eterno Deus. Amém? Deus abençoe você, a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Reflita nessa mensagem. Conforme eu falei, ela não é minha, ela é do Espírito Santo, porque eu sou simplesmente um instrumento usado nas mãos de Deus. Todas as mensagens que até hoje eu falei para vocês não foram coisas que eu programei, foram coisas que o Espírito Santo me deu. Simplesmente eu só fui pesquisar. E na maioria das vezes aquilo que eu vou pesquisar, nem tudo eu consigo falar, porque a partir do momento que eu começo a orar e falo amém e abro a Bíblia Sagrada e começo a ler, tudo começa a correr do jeito que Deus quer. É para você ver que essa obra não é minha, ela é do Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Tenha uma boa semana. Se cuida, se ame, busque a Deus e Deus irá de salvar você. Tenha uma boa semana. Até a próxima. Um forte abraço a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau.